E aí, noiva, tudo bem? Aqui é o Thales Coutinho e hoje eu tenho um prazer enorme de conversar com uma psicóloga do Rio de Janeiro. O nome dela é Maria Angélica Gabriel, ela é diretora da Educativa. Estou lendo aqui porque tem tanta coisa, ela só falou um pouquinho do currículo dela, então eu vou ter que ler. É diretora da Educativa, é psicóloga clínica e trabalha com terapia de casal, mestre em psicologia social, pesquisadora vinculada ao CNPq e professora de psicologia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Thales, bom dia. Legal. Maria Angélica, como a gente conversou, eu trabalho com noivas há muito tempo e há alguns meses a gente identificou que estresse para a preparação do casamento é um dos temas mais importantes para a noiva e que pouca gente tem olhado isso com atenção específica para a noiva em si. A gente fez uma pesquisa, está rodando na internet há uns 3 meses, que a gente viu que tem vários sintomas que a noiva sente em relação ao estresse. O que a psicologia pensa sobre o estresse para a noiva, esses sintomas? O que você poderia falar sobre isso para a gente? Acho que eu vou pegar uma parte inicial que você falou, né, Thales, de que as pessoas não dão muita importância para isso. Porque a nossa tendência é dar importância ao estresse quando ele está vinculado a alguma coisa ruim, né? Sim. Ou uma doença, ou perda de emprego, ou brigas, conflitos familiares. E as pessoas não veem o casamento como uma coisa ruim. Exatamente. As pessoas estão casando, é uma coisa legal, né? É o glamour, né? As pessoas só veem o glamour, exatamente. E as pessoas não tendem a ver que existe também tensão, mesmo quando a gente está numa situação legal. Sim. Eu tenho um colega, que é o Júlio Melo Filho, eu citei até num dia que eu esqueci, uma vez, ele fala assim, que a ansiedade, o estresse tem relação com a ansiedade, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Ele fala assim, que a ansiedade é uma sensação de que algo ruim está por acontecer. E por que a gente tem essa sensação? Porque, vamos pensar o casamento, né? A noiva, o casamento, o noivo também, né? Porque a gente tira o estresse do noivo, como tira dos maridos, mas eles têm tanta atenção quanto as mulheres, né? Sim. Mas é que fica muito focado realmente na noiva. A pressão social na noiva é maior, na noiva, né? Exatamente. Como se a festa fosse responsabilidade dela, Exatamente. o casamento fosse responsabilidade dela e tudo dar certo fosse responsabilidade dela. Exatamente. Eu não sei se ainda é assim, mas eu lembro que na época que eu casei, era assim, o pai da noiva que era responsável pela festa. Principalmente pela parte financeira. Hoje não. Claro que tem casos, né? Tem casos ainda que os pais ajudam, mas hoje, grande maioria dos casamentos são os próprios noivos que bancam a festa. Mas era tão assim que era o pai da noiva que tinha que financiar aquela coisa toda, né? Então, assim, se você pensar que isso assim, é um recorte, é uma coisa diferente do seu cotidiano, né? Fazer uma festa nesse porte, que aí normalmente é numa igreja ou em alguma outra, né? Dependendo da religião, mas tem uma parte religiosa e uma parte festiva e uma parte civil. Se você pensar o casamento, são 3 segmentos. E aqui no Brasil, a gente não tem um tempo. Você tem que colocar isso dentro de toda a sua vida cotidiana. Exatamente. As mulheres, os homens, né, que trabalham, ou estudam, ou têm relações familiares, e tem muitas outras coisas juntas. O que acontece? Você começa a se ver assoberbado, com muitas coisas, vários pensamentos, várias coisas para resolver. Isso vai gerando um estado de ansiedade. Veja bem, é diferente de um transtorno de ansiedade. Tem pessoas que têm um transtorno, que é uma patologia, que é a ansiedade. Outras pessoas, elas passam por estados de ansiedade quando elas têm esses picos. São eventos, né, que acontecem em períodos específicos. Né? Que passado aquilo ali, a pessoa volta ao seu estado normal. Sim. Né? Então, assim, há vários sintomas, a gente pode descrever aqui, né? Nós temos pessoas que vão apresentar sintomas de alerta, outros vão apresentar sintomas, inclusive, no corpo, nas relações sociais, os sintomas são diversos. Mas, assim, é natural, é muito comum
que as pessoas, quando estão vivendo esses grandes eventos, essas grandes mudanças na sua vida, né, no seu cotidiano, elas entrem num estado de um movimento mais intenso, que a gente aí vai falar do estresse. Sim, legal. O item que você falou agora há pouco sobre esses eventos de estresse versus de ansiedade, versus a pessoa que tem uma ansiedade crônica. A pessoa que tem ansiedade crônica, como que acontece isso? É algum evento do passado que ela se repetiu várias vezes? Explica um pouco melhor a diferença dos dois pra gente, que eu já tive essa dúvida de algumas noivas. Olha só, você vai ver algumas noivas que elas vão entrar em estado de estresse naquele momento por causa desse acúmulo de pressões. Né? A gente vai dizer que é um estresse situacional. É uma situação que está sendo vivida e aí aquilo vai desencadeando um mal-estar, uma tensão e determinados sintomas. Existem outras pessoas que elas já têm uma personalidade ansiosa, né? E claro que numa situação de um evento desses, essa ansiedade tende a gerar um desequilíbrio maior naquele organismo, naquela pessoa. Sim. Essas pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, alguns outros transtornos, pode ser depressão, né, que também se esconde, às vezes, através dessa situação de estresse, essas pessoas já têm um histórico e já têm um transtorno instalado. Sim, eu trabalho com psicanálise, então a gente entende e quando a gente vai buscar, né, nas causas, no que levou aquele transtorno, nós vamos observar algumas situações infantis que geraram tensão e foram desenvolvendo uma personalidade ansiosa ou depressiva. Legal. Né? E aí, quando vem o estresse, você tem que identificar se aquele estresse é um estresse situacional, a pessoa não tinha aquele estado anteriormente. Sim. E ele desencadeou com a situação de casamento, ou se ela já tinha e aquele momento é uma crise por causa de uma mudança na vida dela, que é o casamento. Sim, legal. Né? Um tem um tipo de tratamento, o outro uma orientação, né? Alguém que possa ajudar numa organização daquele monte de informações, né? Isso aí já resolve. Sim. No caso da doença, não, né? Daqui a pouquinho a gente vai pedir para a Angélica passar algumas orientações gerais para as noivas, 3 dicas para você que está um pouco ansiosa, está estressada. Eu tive um e-mail ontem de uma noiva que ela falou: Thales, a minha fotógrafa que eu contratei, ela para fazer algumas fotos do noivado, ela prometeu que ia entregar as fotos há 1 mês e não entregou ainda. E isso está deixando me bloqueou. Eu estou tão ansiosa para receber essas fotos que eu não consigo agora ver buffet, não consigo escolher o fotógrafo. E esse tipo de caso ele é super recorrente, porque imagina para uma noiva que ela quer ver as fotos do noivado, né? Para ela, aquela história que a gente falou no começo, o sonho, etc. E isso está bloqueando ela. Como que eu entendo que essa ansiedade é uma ansiedade pontual, né? Que a gente consegue tratar. Como que a gente pode falar para essa noiva o que ela tem que fazer? Qual dica que a gente poderia passar para ela tentar remover esse bloqueio que ela está tendo agora? A gente assim, vou tentar explicar bem rapidamente, né? Porque tem que dar uma aula aqui, né? Mas assim, professora que dá aula. Professora dá aula, né? Mas eu vou tentar falar de uma forma bem sucinta, até um pouco grotesca, mas só para dar um entendimento às pessoas, né? Nós temos 2 grandes áreas, se a gente pensar na gente enquanto sujeito, enquanto pessoa, né? Nós temos uma área cognitiva e uma área emocional, né? E o social, né? Que é o entorno dessas 2 áreas que a gente tem. Bem, o que está acontecendo com essa moça? Ela emocionalmente ficou tão abalada que ela está afetando a área cognitiva, a área racional. O córtex. A frontal, né? Essa parte que é responsável pelo raciocínio. O que acontece? Às vezes, quando a gente tem uma emoção, ou está muito emocionada, está muito intensa, né? Essas emoções são muito intensas, ela provavelmente está irritada com a moça que não deu, né?
preocupada se vai chegar a foto, se ela vai conseguir fazer, se ela não vai conseguir fazer o que ela planejou. Você fez o planejamento, né? E aí você não depende de você, existe um contexto social que interfere nessa organização cognitiva que você fez. Aí mexe com a sua área emocional e a sua área emocional mexe com a sua cognição. Então, assim, você compromete a sua área cognitiva por causa de uma questão social que afetou o seu emocional. Né? A primeira coisa que tem que se fazer é entender que estar chateado, zangado, aborrecido com essa pessoa porque ela não entregou, e esse imaginário que, nossa, acabou meu casamento porque essa pessoa não entregou as fotos. Não. Exatamente. Você só não vai ter aquelas fotos talvez, mas você precisa o quê? Ter o plano B. Exatamente. Né? Acabar de organizar as coisas que faltam, você precisa organizar. Porque senão você vai responsabilizar a pessoa das fotos porque o seu casamento não deu certo, quando na verdade foi essa capacidade sua de separar isso do toda a festa. Exatamente. Que vai fazer a festa não dar certo, ou dar certo. Né? Então, assim, precisa separar. Isso é um recorte, é um pedacinho. Existem várias outras coisas que precisam ser vistas. E precisa, assim, deixar sua emoção ali, ó. Eu estou chateado com isso. Né? Mas o meu planejamento tem várias outras coisas que precisam ser resolvidas, que tem que acontecer. Não pode deixar de lado. Né? Sim, né? Então, mas isso é muito comum. Né? Às vezes você se chateia com uma situação e aí você se desorganiza tudo. Parece que, pronto, acabou tudo por causa... Né? E às vezes é um recortezinho que ele nem vai ser tão perceptível. Com certeza. Né? Mas assim, a ideia é que a pessoa consiga identificar que ela está, né, ali sofrendo, dando um valor enorme para um recorte. E diminuir. E aí ela tem, tipo, 95% de outras coisas, né, para resolver. São mais importantes até. Sim, e que aí ela é como se aquilo não tivesse mais, porque ela só tem aqueles 5%. Exatamente. Sabe? Exatamente. Ela precisa fazer isso. Às vezes, pessoas com a personalidade assim, mais obsessiva, né, mais detalhista, elas ficam presas no detalhe e perdem a visão do muito todo. Perfeccionista, né? Tem que estar atenta a isso, entendeu? Né? Claro que é uma festa grande e às vezes alguns detalhes podem, né, não atender o que você planejou na sua cabeça. Essa é uma das maiores dores das noivas, porque elas querem que tudo saia perfeito. E a gente sabe que quando é um evento muito grande, sempre acontece uma coisinha ou outra. Às vezes, meses antes, às vezes no dia do casamento tem um imprevisto. Só que esse imprevisto não pode ser uma coisa que vai fazer, meu casamento vai ser arruinado, né? Ela tem que relaxar que o casamento não vai deixar de ser lindo e maravilhoso por conta de alguma coisinha pequena, né? Faltou a florzinha do cantinho, do altar, não sei o quê. Só ela vai notar, mas ninguém. Né? Porque ela planejou, né? Mas as pessoas estão vendo tanto glamour, tanta coisa bonita, que aquele... Não vai fazer diferença nenhuma, exatamente. Né? Pro público, que é para quem ela está preparando a festa, exatamente. Né? Deixa eu fazer uma última pergunta. A gente roda uma pesquisa com as noivas e sobre quais são os sintomas que as noivas sentem, que elas atribuem isso ao estresse. Então, os maiores sintomas que elas sentem são dor nas costas, irritabilidade excessiva, elas se sentem mais desorganizadas do que elas eram antes da preparação do casamento. E um outro item que me impressionou bastante, que eu achava que era exceção, mas eu estou vendo que praticamente regra, que elas se sentem muito solitárias, porque, como você falou no começo, a maioria das pessoas imagina que o casamento é um glamour e ela acaba sofrendo sozinha. Às vezes ela nem consegue compartilhar com o próprio noivo. E isso não é regra, mas eu tenho alguns relatos que ela se sente sozinha. E muitas pessoas acabam, o choro que vira a válvula de escape delas. Queria perguntar para você se esses sintomas são realmente sintomas do estresse que ela está sentindo, se não é, e quais são alguns outros sintomas que você acha que pode acontecer com as noivas? Exatamente, porque todos os sintomas que você falou são relacionados com crise de estresse. Todos, né? Mais alguns, né? O choro é comum, dor é comum, mal-estar, sono demais, falta de sono, né? Tem vários outros fatores, porque, lembra que a gente estava falando? Nós temos uma área cognitiva e emocional, e uma social que também interfere nisso. O ser humano, a gente trabalha com essas partes
Interação constante. Constantemente você vai ter uma situação social que vai afetar você emocionalmente, uma emoção sua que vai te dar um mal-estar no estômago, né? Ou vai te dar um tremor, uma taquicardia, né? Ou o contrário, né? Uma doença física que vai te dar um mal-estar emocional e pode afetar a sua vida social. A gente está o tempo todo vivendo nessa inter-relação. Uma situação de casamento aparentemente simples, não é, porque além de toda a recepção, né, porque tem casamentos que não tem recepção, né, tem só a fé, a organização do religioso ou no civil, e as noivas passam pelas mesmas coisas. Né? E por que passam? Porque é uma mudança significativa de vida, é uma questão cultural, né? Na nossa cultura, a gente entende o casamento como uma mudança. Essa mulher sai daquele lugar de filha, né, ou de independente, de solteira, e passa a uma vida de mulher casada. Tem uma família agora, né? Agora tem uma família. Ela é uma das família em que ela até vende mais, muita gente mora com os pais, né, vai para outra família. Exatamente. Só que ela muda de papel social na família. Perfeito. Né? E passa a ter responsabilidades que não tinham antes. Né? Então, ela é responsável pela casa, ela é a mulher da casa, ela é um outro lugar. Mudar de papel social é uma coisa muito difícil para a gente, porque a gente já está acostumado naquele. Né? E qual é a nossa tendência, muitas vezes? É a gente ficar tentando se manter num lugar que a gente tinha na vida anterior. E aí, isso, muitas vezes, é o que leva os casais a conflito e que acabam, né, dentro de um processo terapêutico para poder rever o que é isso que eu estou cobrando do outro, o que é isso que está sendo cobrado de mim, né? O que a gente pode dar nesse casamento. Então, essa ansiedade, né, do que vai acontecer, de como vai ser essa mudança, desse novo lugar social, na sociedade, em casa, né, num contexto familiar, isso gera uma ansiedade muito grande e desencadeia vários sintomas. Esses sintomas que você colocou são alguns, tem vários outros, tem uma autora, até que a gente estava conversando aqui, né, a Marilda Lippe, ela criou inclusive um teste para avaliar o nível de estresse das pessoas, ela descreve ali esses sintomas e vários outros. Claro que uma pessoa que tem um nível mais exacerbado de estresse, essa pessoa pode desenvolver inclusive doenças físicas e graves. Por quê? Porque quando você fica muito tenso, você libera adrenalina, muita adrenalina. A gente tem uma glândula chamada suprarrenal, que ela é estimulada a liberar adrenalina. A adrenalina entrando no sangue, ela vai te dar um determinado sintoma, por exemplo, tremor, né, taquicardia, dor de cabeça, sudorese, você começa a suar frio, né? Se essa situação de estresse continua por longo tempo, por exemplo, ela começou a preparar o casamento dela há 1 ano, ela vai ver 1 ano essa situação de estresse e ela continuar com esse nível alto de estresse, o que vai poder acontecer? Ela pode desenvolver doenças físicas. Por quê? A liberação contínua de adrenalina e a situação de estresse contínua, ela vai afetar uma outra parte dessa glândula chamada suprarrenal e a pessoa começa a liberar glicocorticoides, que é uma outra substância. Essa substância ela vai afetar nossas células K, que a gente chama, são nossas células protetoras, né, que são responsáveis pela nossa imunidade. Então, você baixa a sua imunidade e seu organismo fica mais propenso, né, a desenvolver bactérias, né, os vírus também, você fica mais propenso a vírus, e isso pode gerar uma doença física grave. Né? Qual tipo de doença que a gente tem? As úlceras duodenais, que tem estudos aí desde a década de 60, 50, 60, já se estudava as úlceras duodenais decorrentes de estresse. Você pode ter câncer, você pode ter vários, eu não quero assustar as pessoas, eu estou falando assim, que são doenças que estão relacionadas a um estresse contínuo, em que as pessoas não conseguem mais força para enfrentar situações estressoras. Não é o caso do casamento, porque o casamento é uma situação, não vai acontecer naquele momento, e aí aquela situação do estresse vai baixar. Exatamente. O problema é que algumas pessoas levam esse estresse, né? Porque aí desejava isso, imaginou que o casamento seria aquilo, e elas levam e não tratam disso. Sim. E aí esse momento é um momento que precisa ter uma atenção especial, porque precisa tratar do estresse, né? Então tem vários tipos de tratamento. Nós temos as terapias alternativas e temos as psicoterapias, que são, dependendo do caso, tem também medicamentos, né? Alguns casos precisam de medicamentos, outros não, outros
com terapias alternativas, outros com a psicoterapia, eles resolvem tranquilamente o problema, porque eles aprendem a enfrentar aquela situação e viver de uma forma mais saudável. Acho que esse é o objetivo, né? Com certeza. A gente viver de forma saudável, existe essa possibilidade. É possível, porque às vezes a gente não vê. É possível, né? É porque às vezes a pessoa está tão envolvida naquele monte de problema, ela acha que não tem saída. Claro que tem saída. É que a pessoa não está conseguindo ver. E hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente vive hoje, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pega o telefone e vê o que aconteceu, né? Aí a noiva, ela é bombardeada de 5 dicas contra isso, 3 dicas para isso, agora faz isso, agora faz isso. Ela quer implementar tudo, só que ela tem tanta informação que ela, nossa, o que eu vou fazer agora? Né? A gente tem uma ideia, se pedir para dar uma dica, né? Eu acho que a primeira dica é meta e planejamento. Perfeito. Né? Qual é a sua meta? O que você pode fazer? Eu posso fazer isso. O que seu dinheiro dá para fazer? Meu dinheiro vai fazer isso. Então, não adianta você querer fazer mais, porque você começa a contratar serviços ruins, né? Você começa a contratar coisas que não são muito legais para poder ter, e aí começa a ter dor de cabeça, porque aquele serviço não é muito legal, né? Então, assim, se você pode ter isso, tem isso, né? A gente não precisa ter tudo, a gente pode ficar feliz com as coisas que a gente pode ter, porque o que a gente pode ter às vezes já é muito, mas a gente nunca dá conta que a gente vive hoje num mundo que o do outro sempre é melhor. E quando a gente fica nessa que do outro sempre é melhor, a gente não consegue fazer melhor do nosso, né? Exatamente. Acho que essa seria uma dica. Muito bom, Angélica, muito bom. Muito obrigado pela conversa. Eu tenho certeza que para você que está assistindo ou no Facebook ou no YouTube, eu vou colocar o link do canal da Maria Angélica, do YouTube dela também. Muito obrigado. Eu espero que a gente tenha ajudado você falando um pouquinho de estresse e sobre a preparação do seu casamento. Obrigado. Tchau. Obrigada a você.